Olá pessoal, tudo bem? Quero convidar vocês para fazer este brinco aqui comigo. Olha que lindo que é esse brinco. Esse é um pedido de uma amiga nossa do canal. Ela gostaria de fazer, não estava sabendo como e pediu a minha ajuda. E eu estou aqui compartilhando com vocês. E olha que bacana, este mesmo gráfico dá para a gente fazer toda essa variedade de brincos. Olha que lindo, do mesmo gráfico a gente fazer este... Também esse daqui, olha que lindo que fica. Este outro, tudo a partir do mesmo ponto. No final, eu dou uma dica de como eu fiz aqueles outros. Esses daqui são exatamente iguais, olha. E é isso, pessoal. É um modelo diferente que dá uma variedade muito grande para nós trabalharmos. Vamos crochetar? Para essa peça, nós vamos precisar de linhas de crochê. Estou utilizando essa linha Anne, que é da Círculo, na cor turquesa. Agulha para crochê 1,75, cortador de linha. Vamos precisar também de uma goma para endurecer a peça. Eu utilizo essa daqui que endurece e passo com um pincel. Também vamos precisar de um ganchinho para pôr na orelha. Eu utilizo esse daqui que é o anzol. E um alicate de ponta redonda para prender esse ganchinho na peça. Nós vamos começar com uma correntinha. Então, eu faço um nozinho na minha linha e vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fecho na primeira correntinha com um baixíssimo, que é engatar os 2 pontos e puxar tudo de uma vez, olha. Assim, eu fiz este pequeno círculo aqui. Agora, dentro deste círculo, nós vamos colocar 16 pontos baixos. Então, eu subo uma correntinha, que equivale a um ponto baixo, e vou fazer mais 15 pontinhos. 2, 3, 12. Ó, percebam que eu já coloquei a linha por baixo, estou prendendo ela no trabalho. 13, 14, 15. Agora, eu vou lá naquela primeira correntinha que nós fizemos e vou fazer um baixíssimo. Engato a agulha e puxo a linha toda de uma vez, passando pelas duas partes. A que eu engatei e a que estava na agulha. O excesso de linha que sobrou, eu já posso cortar, que eu prendi embaixo dos pontos. E agora, nós vamos trabalhar aqui, neste pequeno círculo. Eu vou fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, e vou fazer aqui já no próximo ponto de base, olha, sem deixar nenhum espaço, um ponto alto. Faço mais uma correntinha, outro ponto alto. Mais uma correntinha, outro ponto alto, sem deixar espaço de base, olha, eu tô fazendo um ponto do ladinho do outro. Fiz 4. Mais uma correntinha, outro ponto alto. No quinto ponto alto, eu faço 2 correntinhas a partir do quinto, olha, 1, 2, e faço um ponto alto no mesmo buraquinho, para ficar 2 juntos e começar a formar a nossa pontinha. Certo? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos com uma correntinha de intervalo. E aqui eu fiz 2 correntinhas e um ponto no mesmo lugar. E vou voltar fazendo esse mesmo gráfico aqui, esses mesmos pontos. Então, eu faço uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, outro ponto alto. Então, se aqui tem 5 pontos altos, aqui do outro lado também. 4... 5. Então, eu fiz aqui a base do nosso brinco, olha, é a partir daqui que se forma o nosso brinco. Aqui tem 5 pontos altos, do outro lado também, aqui 2 correntinhas de intervalo e entre os pontos apenas uma. Viro a minha peça e subo aqui 1, 2, 3 correntinhas. Agora, eu vou preencher todos esses espaços de pontinhos aqui com pontos altos. Então, aqui no meio eu coloco um ponto alto, e em cima do ponto de base eu faço outro ponto alto. Ponto alto no meio, outro ponto alto em cima do ponto de base. Então, eu vou preenchendo assim com pontos altos.
no espaço de correntinha eu coloco um ponto e em cima do ponto eu coloco outro ponto. Cheguei aqui aonde tem aquelas duas correntinhas, eu faço um ponto alto, mantenho as duas correntinhas de intervalo, então eu fiz novamente duas correntinhas e outro ponto alto no mesmo espaço, pra gente fazendo aquele biquinho. Agora eu sigo fazendo o mesmo esquema que eu acabei de fazer, um ponto alto em cima do ponto alto de base e um ponto alto em cima da correntinha de intervalo. Assim eu vou preencher todas essas casinhas com pontos altos até chegar no final desta carreira. E aí nós vamos virar a peça e voltar trabalhando. Mas aí nós vamos começar a fazer as diminuições. Então, aqui eu não diminui nada, fiz um ponto em cima de cada ponto e também em cima das correntinhas. Assim, eu já tenho esta peça aqui. Então, eu viro a peça e volto fazendo ponto invisível, que é aquele baixíssimo, até o quarto ponto alto. Então, eu faço 1, 2, 3. Tem que ficar em cima do quarto, então, 1, 2, 3, aqui no quarto. E faço 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, porque nós vamos começar a fazer essas casinhas novamente. Pulo um ponto de base, no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, faço um ponto alto. Agora, eu cheguei novamente no meio, naquelas duas correntinhas. Então, eu faço uma correntinha, faço um ponto alto no meio das duas correntinhas, faço mais duas correntinhas e um ponto alto, no mesmo lugar, olha. A gente mantém esse trabalho aqui, que é o aumento, sempre por aqui. Volto fazendo o mesmo trabalho que eu fiz deste lado. Então, eu faço uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto de base, uma correntinha, pulo um ponto, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, faço um ponto alto. Então, do outro lado, nós diminuímos, aqui a gente não precisa fazer, que será a diminuição. Viro a minha peça e aqui eu não vou preencher igual eu fiz aqui. Aqui eu também vou diminuir. Então, bem aqui eu vou caminhar com a agulha, fazendo baixíssimo, aquele ponto invisível. Mais um. Assim, eu cheguei em cima deste ponto alto e estou diminuindo esta casinha. Aqui sim eu vou fazer os pontos para preencher. Então, eu subo 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer o mesmo esquema que eu fiz na outra carreira lá atrás, que é um ponto alto em cima de cada ponto alto de base e um ponto alto em cima da correntinha de intervalo. Assim, eu vou preenchendo todas essas lacunas aqui, essas casinhas, estes espaços. Cheguei aqui no meio, faço um ponto alto, duas correntinhas, outro ponto alto, no mesmo espaço, e volto preenchendo as casinhas, lembrando que a última nós não vamos preencher, que será a nossa diminuição. Então, aqui eu repito o que eu acabei de fazer do outro lado. Mais um ponto. E um ponto em cima do ponto alto de base. Então, esse daqui eu não preencho e nem esse daqui. Viro a minha peça e vou caminhar com a agulha novamente, igual nós fizemos aqui, até chegar o quarto ponto. Chegou no quarto ponto, eu paro. 1, 2, 3, 4. Subo 4 correntinhas e pulo um ponto e faço um ponto alto. 4 correntinhas, porque 3 é o ponto alto e uma correntinha de intervalo. Uma correntinha, pulo um ponto, faço outro ponto alto. Uma correntinha e aqui no meio, onde tem aquelas duas correntinhas, eu sempre faço um ponto alto, duas correntinhas, outro ponto alto no mesmo espaço. E volto repetindo o mesmo processo daqui. Uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto de base, uma correntinha, pulo um ponto, faço outro ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, faço outro ponto alto. Aqui eu não preencho porque nós estamos diminuindo. Olha, já tomou formato o nosso brinco.
Viro a peça, vou diminuir uma casinha, então eu caminho com a agulha em ponto invisível, que é o baixíssimo, até chegar aqui em cima do ponto alto. Cheguei aqui, nós vamos subir 3 pontos altos, perdão, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vou preencher esses espaços, igual nós fizemos aqui, olha. Que são um ponto alto em cima de cada ponto alto e um ponto alto em cima de cada correntinha de intervalo. Cheguei aqui no meio, faço um ponto alto, 2 correntinhas, outro ponto alto no mesmo espaço e volto preenchendo como eu já fiz tantas outras vezes. Vejam que nós vamos só fazendo uma diminuição, né? O esquema do ponto forma-se na primeira carreira, depois nós vamos diminuindo. Você pode fazer do tamanho que você quiser. Viro a peça, caminho com a agulha até o 4º ponto de base. 1, 2, 3, 4, subo 4 correntinhas. Pulo um ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, cheguei aqui no meio, faço um ponto alto, 2 correntinhas, outro ponto alto no mesmo espaço. E volto fazendo aqui, mesma coisa que eu fiz aqui, sempre repetindo. Um ponto alto em cima do ponto alto de base, uma correntinha, pulo um ponto, faço outro ponto alto. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreirinha. Viro a minha peça, diminuo uma casinha, fazendo baixíssimo, aqui no ponto, até chegar neste ponto alto aqui de base. Olha, diminuindo esta casinha. Subo 1, 2, 3 correntinhas, faço um ponto alto em cima da correntinha de baixo, um ponto alto em cima do ponto de base, um ponto alto aqui no meio, 2 correntinhas, outro ponto alto aqui no meio. Um ponto alto em cima do ponto de base, um ponto alto em cima da correntinha de intervalo e outro ponto alto em cima do ponto de base, mais um pontinho só para arrematar. E terminei a peça. É isso. Então, aqui, olha, nós montamos a nossa base e depois nós vamos diminuindo. Eu parei aqui. Se você quiser fazer mais uma diminuição, que é diminuir uma casinha e ficar só aqui o pontinho, também sim, dá para fazer. Então, agora eu vou arrematar essa linha. É muito importante você esconder bem para não ficar aparecendo. Então, você vem aqui por trás, puxa a linha e esconde atrás dos pontinhos. Olha, vai passando por baixo dos pontinhos essa linha que sobrou. Nós vamos engomar, não corre risco de desmanchar. É só para não ficar uma ponta solta mesmo. E corto o excesso. Eu vou fazer isso que eu fiz aqui, o outro brinco, e vou engomar. Vou deixar na descrição do vídeo o link de como eu gosto de engomar os meus brincos, tá? Uma dica. Importante, na hora que você estiver engomando, modele bem a peça para ficar no formato que você quer. Ficar retinho aqui, ficar certinho os pontos, não ficar torto, tá? Porque do jeito que você deixar secar, ela vai ficar. E aí, nós voltamos para montar. E aqui estão, olha, os 2 brincos sequinho, durinho, muito fofo, muito lindo. E agora é só colocar o anzol. Então, bem aqui, no centro, você coloca, faz um furinho. Se você tiver um alicate de ponta redonda, ele ajuda muito. Faz um furinho, coloca o ganchinho. Você pode utilizar o gancho que você quiser, tipo tarraxinha. Vou fazer esse mesmo processo no outro brinco. E aqui estão, olha, prontinho o brinco. Coloquei o gancho e está pronto. É só isso, pessoal, muito simples. Como eu falei, eu vou dar a dica de como você pode utilizar esse gráfico fazendo outros brincos. Olha, este daqui é somente a parte de cima, olha. É que eu fiz com um ponto um pouquinho mais frouxo. Usei a mesma agulha, a mesma linha e fiz somente até essa parte aqui. E aí, ele ficou deste jeito. Olha que lindo que fica. É uma outra opção, com o mesmo gráfico. Este daqui, olha, eu fiz a primeira parte e fiz também a parte aberta. Então, eu fui mais além, fiz até essa parte aqui e coloquei um pingente. Olha como ficou bonito.
Este outro aqui, eu fiz até a segunda parte fechada, mas troquei de linha. E olha aqui, eu não coloquei nada de pingente, nada de enfeite, só de trocar de linha já deu todo esse efeito. Olha que lindo que fica, o mesmo gráfico. Fiz até aqui. Já ficou assim, maior, mas bem diferente, né? E esse daqui eu fiz com 3, 1, 2, 3, e ele ficou um pouco maior, mais soltinho também. A mesma linha de espessura, que é a linha Anne, só que eu fiz o ponto mais soltinho. Aqui eu fiz o ponto mais apertadinho, mas olha a diferença. E esses daqui, como vocês já viram, é exatamente igual, o vermelho e o mostarda. Então, o que dá para fazer mesmo é aproveitar este gráfico e trabalhar de todas essas formas. Olha quantos brincos dá para fazer diferente usando o mesmo gráfico. Esse daqui, ó, trocando de cor, já temos uma nova versão. E é isso, pessoal. Muito simples, muito fácil, muito rápido de fazer e dá uma variedade muito grande. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!